Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2023. Estamos aqui no Círculo Mental Somático de número 608. O nosso tema de hoje aqui é autoexperimentações tenepsiológicas, né? Esse tema foi inspirado, né, no 19º Fórum da TENEPS e 16º Encontro Internacional dos Tenepsistas, que tem o tema Sinergismo, Experimentologia, Tenepsologia, que no caso tem a ver com Mater Pensene, né, da IC TENEPS e da IC, que é o CAEC. Então a gente juntou os dois temas e também a relação com o fórum. Então a ideia é a gente aprofundar e discutir essa temática aqui hoje. E hoje também é um dia também especial, porque nós teremos o pré-lançamento do livro da saudosa Tânia Guimarães, né, Vivências das Reciclagens Pessoais. Né? Então a gente, no finalzinho aqui, a gente vai, nos 15 minutos finais, nós vamos falar aqui um pouco mais desse livro. Então convido a todos aí, os presentes online, né, que façam suas perguntas, suas colocações, críticas e tudo mais, para a gente aprofundar aqui o nosso debate. Tá? Como de costume, a gente fez um material, né, que é a nossa folha aqui, né, o nosso paper, e tem várias citações sobre TENEPS, né, de diversos autores aqui. Sobre esse tema, especificamente, né, a Érica Souza, em 2017, ela escreveu um verbete chamado Autoexperimentação Tenepsiológica, né, e ela define como o exercício teático das práticas assistenciais multidimensionais, capaz de fornecer a consciência pesquisadora, homem ou mulher, oportunidade de reciclagens interconscienciais. Né? Dá aqui sinonimologia, o exemplo, mas tem vários outros, né? Porque uma coisa interessante que os voluntários da Consciologia publicam bastante sobre TENEPS, né? Tem bastante material publicado sobre TENEPS, bastante verbete, né, sobre TENEPS, o que mostra que as pessoas estão vivenciando a TENEPS, experimentando a TENEPS de fato, né? Porque tem muito material publicado. Então, eu vejo como uma grande conquista e também, né, uma grande exemplificação dos tenepsistas, de fato. Então, eu selecionei alguns aqui que estão vinculados mais com a nossa temática, mas eu poderia ter selecionado N outros, né? Porque tem bastante coisa mesmo. Então, tem o Evolução Tenepsista, que é do Flávio Amado, né, que é um dos temas que a gente quer debater hoje. Como é que se dá essa evolução tenepsista? Tem o extrapolacionismo tenepsístico, que é da Sheila Arvey, que é outro tema também, que a gente quer entrar aqui hoje. A Daiane, que está aqui com a gente, ela publicou lá o Geopolítica Tenepsiológica, que fala como que a territorialidade, né, multidimensional, onde você vive, onde você faz a TENEPS, como que isso pode influenciar ou não na TENEPS. A Lígia Decker, que também é uma das apresentadoras aqui do fórum, ela fala interação TENEPS e autopesquisa seriexológica, e um verbete bastante completo, né, com uma parte ali de várias colocações, por exemplo, dentro da holobiografologia, que faz a gente pensar. Tem as seleções das ortopensatas, do professor Valdo, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ortopensatas, e vários pontos ali, vários parágrafos do dicionário de argumentos da Consciologia. Mesmo o dicionário de argumentos sendo um livro, não, um dos últimos livros lá, o penúltimo livro que o professor Valdo publicou, ele escreveu muito sobre TENEPS lá também. Tem vários parágrafos, né, em vários capítulos que ele fala bastante sobre TENEPS. Então você vê, mesmo lá no final da vida dele, ele estava reforçando a importância da TENEPS, tudo que ela pode fazer em termos de assistência para as pessoas de modo geral e para a própria pessoa que exerce a TENEPS. Uma coisa muito interessante em relação a essas definições, você vê que a maioria dos autores, de algum modo, relaciona a TENEPS com o processo de reciclagem, né? Que a TENEPS leva à reciclagem. Então, assim, é uma coisa que as vivências das pessoas mostram isso, né? Movimenta a mudança aqui, como a Pilar está reforçando a ideia. Mas é isso, pessoal. Acho que eu vou deixar de falar aqui, deixar vocês falarem um pouco, que é a gente começar a ver aqui algumas discussões. O primeiro ponto que eu queria
trazer para a gente pensar sobre essa condição da evolução da TENEPS, né? Então, assim, além dessa disponibilidade diária, né, dos 50 minutos, né, que tipo de experimentos, né? Porque, por exemplo, tem o experimento tenepsológico propriamente dito, né, que são 50 minutos que nós estamos lá. Aquilo é um experimento. Agora, assim, o pessoal que já é autor, já é veterano, aí, mais veterano da TENEPS, assim, o que vocês experimentam, ou que tipo de experimento vocês mesmos criam, né? Porque tem a vivência que acontece com você e tem o experimento que você cria. O que vocês acham que, dentro da experiência de vocês, vocês já fizeram que colaborou de fato para a TENEPS dar um upgrade? Dentro da vivência mesmo, assim, ó, a hora que eu comecei a fazer tal coisa, a minha TENEPS refletiu aquilo, nesse processo aí ao longo do tempo, né? Não sei se vocês conseguem pensar em algo. Bom dia. Eu lembro assim que, assim, dentro da minha história, né, uma das coisas que ajudou a dar que eu senti mais fortemente essa evolução na TENEPS foi na época que surgiram lá as dinâmicas parapsíquicas e eu intensifiquei o trabalho de desenvolvimento parapsíquico nas dinâmicas. Uhum. Então, às vezes eu via alguns elementos muito ligados, né? Algumas coisas que se trabalhavam na dinâmica, né? Que ficavam mais explícitos na dinâmica em termos de assistência. Na TENEPS, aquilo já tinha acontecido. Então, aquilo começou a clarear para mim e mostrar a força do próprio trabalho tenepsológico. Porque o mais difícil, eu acho, assim, para o tenepsista, é você estar naquele, né, no rame-rame da TENEPS, e às vezes a gente não alcançar os efeitos dessas doações energéticas que a gente faz. Então, às vezes, no nosso caso, pelo menos no meu nível evolutivo, esse incremento, quando eu via algumas relações que envolviam muito as atividades da dinâmica parapsíquica, isso me motivava. Falei, nossa, que bacana, não, agora é que eu vou colocar mais energia ainda na TENEPS. Então, esse movimento foi super positivo para eu conseguir enxergar esse processo de evolução. Muito no sentido de motivação, muito no sentido de conseguir ver, às vezes, alguns elementos desses bastidores assistenciais no momento da TENEPS. Então, esse é um exemplo que eu gosto de mencionar, essa dobradinha, né? TENEPS dinâmicas. Você lembra assim de alguma coisa específica, assim, ou não sem entrar em detalhes, né? Mas tipo assim, alguma coisa que você viu, vi tal coisa acontecendo assim. Eu lembro assim coisas que eu começava a pegar na TENEPS algum tipo de assistência, mas não tinha muita confiança, porque eu era bem novata nessa época, né? Na época que começaram as dinâmicas. Então eu começava a pegar. Ai, mas será que é? Chegava na dinâmica, se abria. Falava, pessoal, foi atendido isso, esse público. Eu falei, nossa, mas eu comecei a trabalhar com isso lá na TENEPS. Então, isso foi se repetindo, foi se repetindo. Entendi. Então, é mais o vislumbre, realmente, de alguns elementos assistenciais. Bacana. Então, ficava mais explícito, né, os EPICONs ali, no caso, mais experientes, quando eles apresentavam esses bastidores. Aí eu conseguia conectar com aquilo que eu estava entrando, mas ainda não tinha tanto desenvolvimento. É um bom exemplo, né? Quer falar, Miriam? Agora, lembrando da época que eu fiz a escrita do meu livro, o último período, eu acho que os últimos 2 anos da escrita, eu fazia direto o período antilucano. E quando eu saía do período antilucano, às 6 horas da manhã, eu ia direto para a TENEPS, que era o meu horário de TENEPS, das 6 às 7. E o que eu observei especificamente, né, é que toda leitura, toda pesquisa, e o livro trouxe uma pesquisa bem profunda em nosografias, né, maus tratos, enfim, eram leituras pesadas. E depois na TENEPS, aquilo ali era assistido. Não importa de que ano fosse, enfim, havia uma assistência específica àquela evocação que a leitura provocava. Então, por neste período de 2 anos, aquilo foi muito assintoso, foi muito
é destacado, né? Interessante. Quer dizer, não que tenha, lógico que ocorre, né, nosso autodesassédio mental somático, mas foi mais que isso. Foi a assistência às evocações da pesquisa do livro. Então, isso que eu prestei atenção. Foi interessante que você escrevia logo antes da TENEPS, né? Ainda mais nesse Sim. período que era o período ótimo que tem, né, para se escrever. Era mais ou menos das 2h da manhã até às 6h. Quando o dia raiava, né? Então, eu olhava o relógio, 6h, a hora da TENEPS, eu ia direto, né? Então, isso foi muito interessante. Muito bom mesmo. Fala, Jader, depois a Mabel. Áurea, tem um do seu lado ali, direito. Oi? Não, ela ia passar para você. Desculpa. E olha que eu tomei bastante café agora de manhã, mas estou meio lazy ainda. Bom, é engraçado, eu estava elencando algumas coisas, no primeiro momento da tua pergunta, eu não consegui pensar em nada. Eu falei, cara, o que eu apliquei de técnica, né? Mas eu percebi mudanças significativas, e parece óbvio, né? Mas sempre que eu me empenho mais em exercícios físicos, seja caminhando ou fazendo alguma atividade física, isso dá um incremento nas esterilizações de energia durante a TENEPS, isso é óbvio, né? Além da manutenção da lucidez. Mas é percebido que há uma demanda maior de energia. Eles tiram do osso, né? A energia, literalmente. E outro aspecto, eu acho que a questão de algum envolvimento em atividade intelectual, como a Miriam falou, acho que faz diferença. Por exemplo, teve um período que eu não estava morando aqui e foi um período de pandemia, mas só que eu me envolvi muito com a questão do voluntariado, escrevendo aula, escrevendo uma série de coisas, escrevendo verbete, tudo ao mesmo tempo, quando estava voluntariando na CIP. Isso teve um incremento muito grande na TENEPS, na questão do atendimento. Foi um período que eu tive extrapolações no dia a dia, no meu dia a dia profissional, né, que me fez pensar em condições do tipo, como é que um ser desperto agiria nesse caso? Então, isso me ajudou muito na manutenção da homeostase, né? Então, eu vejo que o envolvimento em atividade intelectual, seja ela qual for, ela proporciona um upgrade durante as assistências que você faz. E outra coisa que eu diria que mais recentemente, de 1 ano e meio para cá, que eu percebi, foi o que a Dayana comentou, que foi as dinâmicas parapsíquicas. Não tem como não incrementar, porque você passa a ser uma extensão do teu dia, né? Você tem ali os 50 minutos, 1 hora que você faz, no meu caso de manhã cedo, 5h40, 6h, mas há um incremento e ampliação da lucidez para o resto do dia, quando você, de repente, está desempenhando uma atividade assistencial, como o caso da participação de alguma dinâmica parapsíquica, né? Por razões óbvias, né? Quem participa sabe muito bem, a Dayana explanou. Então, eu vejo que são técnicas que você pode aplicar para que, de alguma forma, interferem positivamente, né? Eu estou falando positivamente na tua TENEPS, né? Exercício físico, atividade mental somática, e alguma atividade extracurricular, como no caso das dinâmicas parapsíquicas, né? Ainda relacionado a isso, eu fiquei pensando, por vezes a gente não percebe ali naquele momento a otimização, mas às vezes vai perceber nas atividades durante as outras horas do dia, né, os efeitos, e a atuação ela é sinérgica, né? Eu vejo assim, então conforme você vai atuando acertadamente nas outras atividades no decorrer do dia, a TENEPS se potencializa e vice-versa. Quando você vê que a coisa está fluindo muito bem, é sinal que você encontrou esse eixo, né, sinérgico de bioenergias e de ortopensenidade que favoreceu. Sim, interessante. Fala, Michel. Estou relembrando aqui da Pilar, né? A gente começou há quase 30 anos atrás a estudar TENEPS. Quase não, mais de 30. Mais de 30. Era o GPC TENEPS. Foi antes até, né? Depois estava lembrando da fundação do colégio da TENEPS, que foi eu e o Pitagori que estávamos atuando. Eu estou chegando a 25 anos de TENEPS, eu estou de mudança de patamar. O que está me ajudando, primeira questão, agora eu tenho só uma base física. Antes eu atuava em São Roque e Osasco, que eu trabalhava em São Roque, e a minha dupla é em Osasco. Agora só estou em Osasco
Questão de trabalho, eu peguei 10 anos sabático, então dá para mim dedicar as 24 horas para assistência. É que daqui 10 anos eu me aposento. Então são 10 anos sabático. E é interessante que dá para perceber a atuação do campo ao longo de todo o dia. Então você vai no local, tem a questão da escagem, da assistência, então a gente amplia. Então essa questão de ter o pé de meia, que você pode ficar sossegado e também não ter nenhuma demanda profissional, está me ajudando muito a alavancar o processo. Inclusive, essa disponibilidade está fazendo com que eu tenha mais atuação no colégio da TENEPS, no colégio invisível da telepsologia. Isso ajuda bastante no intercâmbio. Então, eu penso que para catalisar e qualificar a TENEPS, esse intercâmbio, seja com o colégio visível, seja com a IC-TENEPS, é fundamental para o tenepsista se avaliar em termos aos outros tenepsistas e ver os gargalos que tem que evoluir. Sim. Agora, uma coisa bacana, né? Você, com 25 anos de TENEPS, falou, estou mudando de patamar. Quantas você já deve ter tido, né? Mas você vê, mesmo com 25 anos de TENEPS, você pode chegar e falar, vou mudar de patamar. A gente sempre Cada pode disso, é interessante. Esse é o objetivo. É, sério, isso aí, importante. Eu acho que um dos elementos que ajuda, Max, é quando a pessoa ela assume um trabalho que faz parte da PROEX, né, da programação de vida dela e que envolva muita gente. Quando tem uma liderança significativa, que às vezes o povo corre, né, o povo quer fugir da liderança. Mas é às vezes na liderança de grupos que a TENEPS se incrementa. Então, se isso tiver no veio, né, daquilo que ela tem que fazer. Prioritário. Prioritário. Então, ela tem que se encaixar no veio da vida dela, daquilo que é o prioritário. E se tiver na liderança de mais gente, na minha experiência, eu vejo que isso funciona muito e repercute assim, até de modo imediato na TENEPS, essa liderança de grupo. Mas você tem algum caso assim específico? Assim? A primeira vez que eu vi isso na minha realidade é quando eu comecei a TENEPS em 98 e mudei para o exterior em 99, para assumir certas lideranças, né? E aí eu vi nitidamente o que aconteceu na TENEPS em termos de incremento, porque, claro, uma peça atuando que depende, que vai influenciar em muita coisa, né? Não que sozinho, mas influencia. E aí o incremento e os extrapolacionismos são rápidos, apesar de ser jejuna, né? Naquela atividade, mas é o que tinha, né? É o que tinha na mão. Então eu vejo isso, eu vejo que a pessoa vai assumindo, mas não é só assumir, né? Você tem que assumir dentro de um veio, que é o veio de cada um, para a pessoa estar totalmente encaixada naquilo que ela tem que fazer, né? O que ela se programou para fazer, ou aquilo que ela é a melhor dentro daquele momento, que é o que deu, entende? Eu acho que tem uma série de fatores e grupo, liderança de grupo, de pessoas, de outras vidas, né? Eu acho que aí sim acontece um incremento bom. Muito bom, bacana mesmo. Bom dia a todos. Acho que não está funcionando, né? Teste. Está funcionando? Ok. Então, eu gostaria de falar sobre a questão, assim, que para mim o que é muito importante é autoconfiança. E na minha experiência, a TENEPS me favorece a autoconfiança e a autoconfiança me favorece na TENEPS. Em que sentido? Isso que vocês estão dizendo, né, de ajudar as pessoas. Então, chega a determinado contexto, vamos colocar assim, no consultório mesmo, né, que acontece uma situação que eu não tenho dúvida sobre o que tem que fazer. É um processo complexo, eu não tenho dúvida. E depois, aquele fato, eu levo para a TENEPS. Já tem as demandas diárias, né, que a gente recebe no grupo da IC-TENEPS, se recebe alguma outra que não seja através do grupo. Mas logo que iniciei, primeiro pensei que não acontecia nada. Um dia eu tive uma experiência que eu posso relatar, que foi assim, olha, eu estava na TENEPS lúcida, né, mas completamente descoincidida, e aproximou-se da minha visão dois olhos, olho a olho, assim, quase encostando os cílios, sabe? Que eram os olhos, assim, sofridos, estava com aquela expressão de sofrimento.
E aquele fator me deu uma confiança completa de que minha TENEPS estava funcionando. Então, tem vezes que eu tenho dúvida, será que está funcionando mesmo? Ou será que não está? E, de repente, eu penso, não me importa muito, o que eu tenho que fazer é estar disponível para o que precisar. Se acontecer também de não chegar a um trabalho, porque às vezes a gente tem vamos dizer assim, uma perspectiva de que nada acontece sem que seja por mim. A gente tem que ser menos importante nesse contexto, né? A gente está ali para assistir, está disponível, mas se não for eu naquele momento, vai ser alguém. Então, também ter, sim, um distanciamento. Eu estava pensando hoje de manhã, não sei se posso comentar, Pode. mas é assim sobre os nossos somas, né? A gente tem o soma, o psicossoma e o mental soma. O que muito importa para nós é o mental soma, que nós estamos aqui, né, debatendo no círculo mental somático para estar desenvolvendo. Porque, por exemplo, uma consciência que tem o paradigma consciencial e valoriza muito, por exemplo, a idade somática, só por ela própria, é um tiro no pé, porque aquilo vai passar, vai acabar, ela vai nascer de novo, vai nascer criança, vai ter outro soma jovem outra vez. Então, é fazer o que pode com a condição que tem, né? Aproveitar esse espaço de lucidez. E o psicossoma, a gente, enquanto, né, não descarta, que a gente eu, por exemplo, eu nem sei se vou descartar, porque dentro do princípio da Conscienciologia, não acredito em nada, eu nunca tive uma experiência de mental soma. Então, eu não posso afirmar que o meu psicossoma vai ser descartado, não tive essa experiência, mas, enfim, tenho uma confiança. E, para mim, tem muita lógica que isso vai acontecer, porque eu já me vi de psicossoma, já experienciei isso, e foi assim, meio que fundamentado numa confiança, né, numa lógica que eu via desse processo, que eu fui experimentando ao longo, braço alonga, quando estou de psicossoma, e alongava, então eu tenho que ir estudando e pensando. Então, a gente tem que valorizar o quê? A gente tem que valorizar nosso mental soma, nossas experiências, as nossas próprias vontades, a nossa prioridade, em que está investindo, o que está valorizando, né? Eu vejo que é isso aí, Max. Bacana. Max, uma última coisa com base no que a Mabel falou rapidinho. Eu acho que quando você faz uma viagem de pesquisa séria, né, eu acho que tem um impacto direto, né? Eu tive a oportunidade de experimentar, eu e a Alane, assim, recentemente na Inglaterra. Como o intuito foi pesquisístico, cara, assim, teve um incremento muito grande, né, em termos da TENEPS, assim, das assistências. Porque é isso que vocês estão falando, assim, tem duas coisas. Às vezes você está num momento de vida, tendo certas experiências, e aí a TENEPS repercute aquilo, né, porque é aquele momento de vida. E aí, de repente, por exemplo, em uma viagem, né, você vai lá, tem aquelas experiências na viagem, tudo porque de fato está acontecendo coisa ali, você está num momento, né, num contexto ali que demandante. Agora, quando que aquilo se consolida, né? Você entendeu? Se consolidou, a partir de agora minha TENEPS mudou de patamar, igual o Michel colocou ali, né? Agora a TENEPS era uma antes, agora é outra. A gente tem essas várias experiências, é óbvio que alguma dessas experiências pode mudar você de patamar, né? Você teve aquele tipo de experiência, aquilo foi um marcador que você mudou de patamar. Isso acontece, né? Porque eu vejo assim, a TENEPS ela não é uma linha contínua ascendente, né? É uma linha, né? Sobe, desce, porque a nossa vida também é assim, né? Mas às vezes tem aquelas coisas que dá uma demarcação, poxa, a partir daquilo ali a coisa mudou, foi diferente. Mas foi nesse sentido que eu pensei, né, com base no que a Mabel disse, né? Falei, cara, há um processo de epicentrismo envolvido, né? Então ali geralmente promove uma mudança de patamar. Então, por que eu pensei na viagem de pesquisa, né? Ali às vezes você tem a oportunidade de refletir sobre questões como essa, sobre suas responsabilidades assistenciais, sobre tua ProEx. Então isso de alguma forma há uma reverberação. Você muda, não tem jeito. Agora, óbvio, né? Se você está com dor de barriga, meu amigo, aquele dia a tua TENEPS vai ser mais ou menos, né? Agora, se você realmente, porque você falou dos altos e baixos, sim, né? Sim. Então tem uma série de questões sim, que né? vão afetar isso. Mas o fato é que sempre que há um marco, eu vejo que invariavelmente você tem uma mudança significativa, né? Entendo, interessante. Não, eu queria aproveitar o que o Max falou desse negócio de mudança de patamar, né? Eu acho que quando você começa a atender massivamente os assistidos que te cabem a partir da atividade de ProEx que te cabe, naturalmente você muda de patamar.
É uma hipótese minha, né? Porque o que acontece? Você vai caminhando naquilo que você tem que fazer, né? Tem no sentido, né, gente, que parece uma coisa obrigatória, mas aquilo que lhe cabe, né? O que você acha que é o ideal. Então, você vai assentando e criando sustentabilidade e autoridade moral perante as circunstâncias, nem que seja mínima. Uma autoridade, né? Estou falando mínima. E isso eu acho que assenta. E esse assentamento ajuda a mudar de patamar na TENEPS, que ela vai para um outro caminho, vai abrindo outras frentes da realidade extrafísica, os bastidores vão se abrindo, entende? Então parece que são camadas, né? A sensação que dá é que são camadas. Tem uma pensata que eu não tive a oportunidade de colocar aqui, né, que eu não vou conseguir reproduzir exatamente, mas a ideia central é a seguinte, que chega uma hora do tenepsista veterano que ele já atendeu o grosso do seu processo, né, grupocármico, né? Porque a TENEPS, assim, ela é um processo pessoal do tenepsista, né? Não adianta a gente querer falar assim, não, eu faço TENEPS porque eu quero atender a humanidade, eu quero atender o cosmos. Ok, mas a TENEPS, de fato, ela vai começar você atendendo o seu grupo ali, né? Menor, e ele vai expandindo, né, até certo ponto. A TENEPS é para isso, né? A função da TENEPS é essa. Mas chega uma hora que você, né, por exemplo, tenepsista de 20 anos, 30 anos de TENEPS, né, contínua, né, vamos dizer assim, dentro de um crescendo, né, uma TENEPS regular que avança, chegar uma hora que ele já atendeu isso tudo, né? E aí muda, né? Aí você vai atender quem, né? Mudou, né? Esse quem é um quem mais além do grupo karma, né? Talvez. Eu acho que é isso que você está colocando, né? Se você atende a quem. E outra, você já tem um assentamento, uma sustentabilidade, uma maturidade perante aquela realidade, e naturalmente isso faz mudar o patamar do tenepsista. Porque ele já viu muita água passar por baixo da ponte. Então aquilo muda, não é mais novidade. Então, quando não é mais novidade, aquilo pode se incrementar, entendeu? Entendi. Quando eu digo que não é novidade, não é porque vai parar, é o contrário. Ele já tem condições de aprofundar e entrar em outras situações de assistência mais enraizadas, mais profundas, entendeu? Entendi. Continua pessoal, porém outros bolsões, né? Onde ele já tem mais estofo para acessar e não se influenciar negativamente, né? Eu vejo dessa forma. Max, Sim, pode eu falar acho depois. que a penúltima ortopensata do paper, eu acho que fala sobre isso que você acabou de deixa eu dizer, ver. mais ou menos. Vamos ver. Eu posso ler aqui? Sim, lê para a gente, por favor. TENEPS. As práticas da TENEPS não têm relação direta com a Reurbex terrestre, por ser um processo interassistencial pessoal. Contudo, quando a consciência tenepsista amplia a interassistencialidade, acaba adentrando positivamente os trabalhos macros ou coletivos. Qual que é a sua interpretação dessa pensão? A minha interpretação é essa, que você, primeiro você atende ao ego, né? O professor Aldo sempre falava isso, ao ego, depois vai para o grupo karma e vai ampliando, mas só chega na coletividade, no trabalho muito mais amplo, depois que a base está toda atendida. E eu penso que foi isso mais ou menos que você falou. Sim, eu acho também. Não, e outra coisa, ó, a interassistencialidade nossa, ela, lógico que acaba confundindo você como tenepsista, mas é uma coisa mais ampla, né? É você com consciência na sua vida de assistência, de modo geral, né? Mas eu acho que a gente, assim, até determinado ponto da gente limpar o nosso ego, a gente pode até pensar que está fazendo, Sim, eu entendi o que você quis alcançando longe, mas, na verdade, a gente está trabalhando com as trabalhando suas, no entorno. no entorno entendeu? de você. Eu acho importante isso, Eu acho né? que isso é importante a gente saber. Eu também concordo. Ali em cima ali? Bom, em relação a essa questão de mudança de patamar, né, eu concordo com vários pontos que o pessoal trouxe, todas essas variáveis, inclusive a questão da escrita, né, de entrar no veio de ProEx, mas trazendo para mim a autoexperiência, eu penso muito na questão de decisão de mudança, sabe, de virada, assim, que vai poder refletir justamente no que a Amabel trouxe, que é essa questão de veio de ProEx, mas uma mudança que vai vir junto aí com reciclagem, com renovação de valores
E um exemplo que eu trago, por exemplo, é a mudança de base, né? Por exemplo, eu me mudei tem um ano para Foz do Iguaçu e eu vejo que isso gerou várias renovações aí, mudanças de patamar na TENEPS, mas não pela mudança em si para próximo da Cognópolis, mas o que isso reverberou na minha vida, né? O que eu tive que abrir mão para que isso acontecesse, de ganhos secundários, o que eu precisei de renovar de valores, e aí eu vejo que isso vai atendendo aos grupos, né? Vai atendendo aos assistidos, e isso acaba reverberando também na TENEPS. Então, em resumo, na verdade, eu acho que o que vai realmente consolidar a mudança de patamar são as reciclagens íntimas do tenepsista, né, que vão aí atendendo, como a Mabel falou, pela autoridade moral do tenepsista aos seus grupos de assistidos. Interessante. Agora, a gente podia pensar, porque foram colocadas várias vertentes, né, de mudanças, né, de coisas que ocorrem. Mas seria interessante entender assim, porque o professor Valdo lá no manual da TENEPS, ele fala dos três patamares da TENEPS, né? Tipo assim, a TENEPS iniciante, aquela fase da manutenção, não é isso? E depois você tem a TENEPS avançada. Assim, o que caracteriza cada uma dessas fases para vocês, na vivência de vocês? Porque a gente até estava discutindo isso lá quando estava preparando o círculo, assim, o manual da TENEPS, ele é um manual da TENEPS que tem lá umas proposições de tempos, de experiências e tudo, né? E, obviamente, aquilo tem relação com o professor Valdo, porque foi ele que escreveu, né? E aquilo mas, ao mesmo tempo, aquilo é a maior referência que a gente tem para o que a gente precisa fazer. A coisa, né, é super séria por causa disso, né? Mas aí vem assim, como é que é a experiência de cada um de vocês em relação a essas fases? O que muda, de fato, né? Mudou isso aqui, né? Agora... Que nem, por exemplo, o Michel acho que trouxe uma coisa interessante sobre a fase avançada, né? A hora que isso aí, de algum modo, vamos dizer assim, houve o monopólio da TENEPS na sua vida, né? Aconteceu o monopólio tenepsológico, ou seja, a TENEPS expandiu além dos 50 minutos, né? Na fase avançada parece que acontece isso, né? A fala da Mabel, que a gente vai pegando mais responsabilidade. No meu caso, a gente percebe bastante no voluntariado. No voluntariado, eu estou na área de Epicentrando de São Paulo Técnico Científico, com a Cristina Heide. Então, a docência, que é o foco, a gente trabalha, o pessoal que chega, mas principalmente os voluntários. Então, a gente dá qualificação para, desde a pessoa que está começando o processo de docência até o professor que está fazendo CL. Então, a gente vê que amplia todo o leque de trabalho. E na sala de aula, a gente percebe bastante essa atuação do amparador, e muitas vezes o trabalho vai ser encaminhado para a TENEPS ou já foi trabalhado antes na TENEPS. Então, a gente percebe essa vinculação, né, do voluntariado e a TENEPS. Então, é bem interessante, a gente vai ampliando além desses 50 minutos. Então, muitas vezes, a gente tem uma demanda em sala de aula com o aluno que a gente trabalha depois na TENEPS. Então, é bem interessante essa relação, né? Essa questão e os novos desafios que a gente vai tendo no voluntariado também. Você trouxe para o voluntariado. Interessante seria saber assim, como é que você faz essa, assim, ó, como é que uma pessoa pode saber que ela chegou na TENEPS avançada? Ó, minha TENEPS agora é avançada. O que ela poderia ver? Quais variáveis que ela poderia avaliar? Para ela considerar que ela está nessa fase aí. Eu não sei, avançado para quem, né? Eu não sei, né? É difícil isso, porque avançado pode ser avançado para você e para mim não, para mim e para você. Entendi. Não. Você fala porque a Mabel está fazendo. Mabel, olha lá. De repente o que a Mabel está fazendo é primário, né? O Max vai falar ainda mais que ele é o Max. Mas veja só, já é Max, já nasceu Max. Agora o que eu vejo é assim, existem certas coisas que vale a pena pensar. Quando a TENEPS começa a expandir os 50 minutos. Aí você já começa a olhar, opa, pode ser que está mudando de patamar. Quando a TENEPS, ela envolve grupos complexos de assistência que você não tinha ainda gabarito para entrar. A coisa já é mais carregada, vamos dizer assim.
E antes você ficava meio receoso e agora você já não fica mais. Pode ser que para aquela pessoa aquilo já é um avanço. A TENEPS, onde a interlocução com o amparador de função, ela é muito mais clara, vamos dizer assim, ombro a ombro em certos momentos. Aí pode ser que para aquela pessoa ela fala, opa, mudei de patamar. Então, veja, acho que tem algumas variáveis, né, variáveis que você ver, né? pode pensar. No começo da TENEPS, quando a gente está lá nos 6 meses, qual que é, na maioria das vezes, a preocupação do tenepsista? Estou fazendo certo? A TENEPS está acontecendo? Né? E será que eu consigo fazer o transe com o amparador? Você tem essas preocupações naturais, todo mundo tem isso, porque às vezes não está acostumado com aquilo, ela está aprendendo, né? Agora, na manutenção será que eu consigo me sustentar? Será que a vida, mesmo com todos os ventos soprando, eu consigo manter as minhas atividades? E já na avançada, eu acho que é uma outra coisa, você já passou por isso, né? E aí já é capaz de entrar em outras áreas, imagino eu. Mas é o que eu digo, né, Max? O que é avançado para um pode não ser. Sim, não, é porque, por exemplo, tem certas experiências que, assim, a pessoa vai lá, começa a ter, que nem o Milton apresentou uma live esses dias, projeções na TENEPS, né, Milton? Esse é o fenômeno, fenômenos, né, que a pessoa extrapolações. começa a ter. Às vezes, e às vezes você tem facilidade com certo fenômeno, a pessoa tem com outro e tal, tudo isso, né? Pode variar de pessoa para pessoa, né? Outra coisa que vale a pena estudar é a mudança do amparador da TENEPS. Esse é um outro ponto que pode indicar, não, e geralmente indica, né, mudanças na estrutura, patamar, né? Exatamente, da TENEPS. Vou falar um pouquinho, ou tem alguém na... Não, pode falar depois. Obrigada. Obrigada, Laís. Eu ia falar, porque a Mabel citou como mudança de amparador. E eu percebi que quando não houve a mudança do amparador, ele estava mudando. Ele estava sendo mais diplomático, mais paradiplomático, porque eu percebia que ele tinha uma equipe de auxiliares no desenvolvimento da TENEPS diária. Não passou a ser só ele o centro, né? Acontecia de perceber toda a equipe trabalhando, que era dispersada ou que era encaminhada, orientada para fazer o trabalho, que ele não faria sozinho, né? Uhum. Então, esse eu penso que é um dos aspectos. Agora, eu estava lembrando, porque a Mabel me faz lembrar o início da TENEPS, porque após algum tempo, a gente passou a viajava, né? Então, imagine fazer distribuição de cursos de projeciologia na 7ª Avenida de Nova York. Então, era um grupo, e a gente com os folhetos lá divulgando a Projeciology. Então, porque eu iniciei, aí eu vou fazer um avanço no passado, né? Porque quando eu comecei a TENEPS, não existia ainda o manual. Foi naquele ano que eu comecei que surgiu o manual. Mas eu já acompanhava o trabalho do professor Valdo e ele já tinha o curso de TENEPS avançada. Foi a partir de um curso de TENEPS avançada que eu me animei ou me motivei a assumir sozinha uma TENEPS. Eu digo uma porque era bem de passinho em passinho mesmo. Era mesmo step by step, né? Bem devagar, porque eram só ideias e exemplos do professor Valdo. E eu tinha a experiência de desdobramento da doutrina espírita, né? Então, a prática mediúnica, a prática de atendimento que eu tinha no consultório mesmo aconteciam as experiências. Durante o dia, que era nos atendimentos diários, como também nos atendimentos à noite,
durante a noite eu ia para o consultório. Ia lá colocar as consciências que estavam ali, o que elas estavam fazendo. Se era para fazer assistência, ou às vezes era só para convidá-las a sair do espaço. Porque chegavam depois, aí o trabalho com colchonetes, ou às vezes aquelas camas altas assim, uma família inteira ali. Era o casal, mais os filhos, para serem atendidos. Então, mas o que aconteceu com a projeciologia, as palestras do professor Valdo, desde 82, né? Quer dizer, mais de 30 anos, quase 40, né? Essas palestras foram mudando o meu paradigma pessoal. Ele já era um pouco diferente da psicologia tradicional. Já era um pouco diferente, mas eu não tinha toda essa consciência dos 4 veículos, né? A consciência de que trabalhar diretamente as energias, porque isso não era incentivado. Então, fazer autodesassédio, fazer desassédios sozinha, eu sabia que eu estava sempre fazendo junto com companhias extrafísicas. Não eram chamados de amparadores, chamava de benfeitores, né? Depois, então, aos poucos, é que foi mudando esse padrão de paradigma, assim, mais tradicional, mais psicológico, mais sociológico, não era mais esse padrão. Aí foi mudando. Então, eu fiz muita reciclagem intraconsciencial a partir daí. Aí você mudou de patamar aí. Foi o primeiro mudança de patamar. A TENEPS do passe para o escuro para a TENEPS, né? Da técnica da TENEPS. Você lembrou, eu não estava lembrando agora dos passes para o escuro, mas se chamava passes para o escuro. Mas aí eu fui me afastando desse movimento, né? Fui me afastando e quando, então, fui chamar de TENEPS propriamente dita, né? Porque eu tenho o primeiro livro, a primeira edição do Projeciologia ainda é da TENEPS, mas ali não explicava assim como fazer, dava sugestões, ou tinha experiências. No manual é que surgiram mais experiências. Agora, tinha das palestras do professor Valdo, que foi assim, eu vou relembrar, eu acho que já até coloquei em alguma apresentação de verbete, que foi no curso de TENEPS avançada, em dezembro de, acho que de 93, por aí. Aí eu decidi começar a TENEPS, ou 92 ou 93, por aí. E aí eu decidi, então, começar a TENEPS porque me chamou a atenção uma frase que ele coloca no curso, que diz assim: em um ano, quem inicia agora a TENEPS, em um ano não vai ter inimigos. Opa! Isso... Uma boa, né? Imagina só, eu ouvi bem isso e pensei, puxa, isso seria uma boa, porque não é que eu tivesse inimigos assim tão particulares, né, tão identificados, mas eu sabia que eu tinha inimigos. Eu sabia porque eu comecei esse trabalho com o Espiritismo por causa desses amiguinhos. Sim, sim. Eles não eram amiguinhos agora, mas eles foram meus amigos, né? Mas me diz uma coisa, você tem 30 anos de TENEPS, então, né? É. Porque você 92, 93. Sim. Você acha que a tua TENEPS... Quando é que você viu que a tua TENEPS se entrou na fase avançada? Quando é que você viu? Ela foi se consolidando. O que você percebeu? Ah, agora aconteceu isso, aí eu percebi. Não, teve um fato intrafísico que foi aquele desassombro, né? Convite para a pré-IC TENEPS. Isso não passava pela minha cabeça que eu iria trabalhar na fundação de uma IC sobre TENEPS. Uma IC que fazia assistência intra e extrafísica. Isso foi assombroso. Foi um ponto marcante. Foi um ponto marcante. Mas, se for analisar, mas você estava já em condições de fazer isso? Olha, eu não sei, eu acho que não, assim. É porque também o próprio trabalho, a tarefa, a incumbência,
foi fazendo o desenvolvimento, né? Foi ajudando a desenvolver o potencial, os traços, e eliminando qualquer outra condição anticosmoética, seja até dos pensenes ou do pensamento, né? Não, isso é interessante de pensar, né? Você vê, às vezes podem ter alguns fatos da vida, né, que mostram a mudança de patamar, né? Um fato que até acontece na intrafisicalidade, né? Uma chancela, né? Mas não dá para eu dizer assim, foi só a partir desse desenvolvimento, né? Foi só a partir de quando eu comecei, que foi em 95, janeiro de 95 eu comecei a TENEPS. Será que foi a partir daí? Já tinha 20 anos, né? Acho que de TENEPS, mais ou menos. Não sei. Teria que calcular. Bacana. Mas deixa eu passar para a Lauísa aqui para a gente continuar. Sim, ela atualiza. Isso. Ela atualiza toda essa experiência. Fala, Lauísa. Imagina, Pilar. Bom, eu andei pensando aqui pelo que vocês falaram e eu queria retomar um dos indicadores, é a questão da projetabilidade lúcida. Porque se a gente for ver, né, TENEPS avançada, a gente está olhando o futuro no ofiexismo, né, a linha natural do processo. Então, não existe OFIEX sem projetabilidade lúcida. Então, o avanço da TENEPS, um indicador, acho que básico, é essa questão da, não só facilidade, mas da promoção da projetabilidade lúcida junto com o operador durante a TENEPS. Esse seria um dos indicadores principais que eu colocaria. Outro ponto é a questão da disponibilidade para os atendimentos. Acho que a Mabel falou ali a questão de estar disponível em outras horas, mas não é só a disponibilidade pensênica, a disponibilidade de tempo também. A pessoa ter aquele tempo para que, se chegou a assistência em determinado momento, ela tem condições de parar o que ela está fazendo e ir para o processo assistencial. Isso a gente percebeu muito, quem trabalhou em casa na pandemia, por exemplo, quando chegava assistido, você parava o que estava fazendo, óbvio, né? Se dependesse só de você ali naquele momento, ia para o quarto da TENEPS e fazia o processo de atendimento. Tem outro ponto, né, que o professor Valdo coloca várias vezes da experiência dele, que às vezes ele estava fazendo alguma produção, ele não chegava a salvar o que ele estava escrevendo. Ele ia fazer o atendimento. Então, eu acho que essa disponibilidade de tempo epensênica para os atendimentos é um segundo indicador. E um terceiro é o nível de autopesquisa tenepsológica da pessoa. Se a pessoa ela vai se dedicar para a autopesquisa tenepsológica, automaticamente ela está se dedicando para a autopesquisa como um todo. Porque onde que vai, pelo menos na minha opinião, né, e na minha experiência, onde que vai desaguar todo o seu processo assistencial? É na TENEPS. Então, se ela faz o processo de autopesquisa tenepsológica mais in time, ali, mais dia a dia, valoriza aquilo, a tendência do processo interassistencial dela é expandir, é aumentar. E eu queria fazer um comentário sobre a fala da Pilar, que, sei lá, em 2016, você falou isso numa dinâmica da TENEPS, e eu fiquei meses com aquele negócio de não ter mais inimigos na cabeça. E fiquei pensando, eu falei, gente, o que queria dizer com essa questão de não ter mais inimigos? O raciocínio, depois de muito tempo pensando, foi simples. Se a gente faz a técnica da TENEPS como o proposto, né, faz aquela asepsia do dia no início da técnica da TENEPS, óbvio, você vai ter desavença, você vai ter problema, mas automaticamente, diariamente, você está limpando o rastro sujo que você deixou em algum conflito, em alguma coisa. Então, eu acho que o sentido não é assim, vai apagar a minha holobiografia e eu virei, né, santo, ou algo do tipo. Mas no sentido de, diariamente, você está fazendo a asepsia da sua reverberação energética, que pode não ter sido a melhor. Então, isso aí, Pilar, me rendeu, queria até te agradecer, quando você disse isso lá em 2016, no meio da dinâmica, isso reverberou e foi um ponto que me ajuda muito na TENEPS diariamente. Acho que era isso aí. Excelente. Deixa eu passar, antes de passar para o Milton ali, depois para o Jader, a Daiane falou que tem algumas perguntas dele online, e depois você pode até complementar, né? Se for o caso, pode ser? Obrigado, Max. Mas o pessoal que está aí, o Milton, tá, a turma que está aí representando a IC TENEPS, pode responder essa pergunta aqui também, então, hein? Beleza, Milton, sobrou então, você, vocês vão usar aí a experiência de vocês, hein? Então, o Flávio Amado aqui, ele pergunta, poderiam aprofundar sobre a importância de publicar o resultado das autoexperimentações na forma de GESCONs sobre TENEPS?
Aí acho que vamos passar a bola para eles, né, Milton? Você está com o microfone aí, ó, aproveita. Manda ver, né? Então, basicamente o que eu queria falar está diretamente relacionado com a pergunta do Flávio, porque uma coisa que ajuda no avanço, na evolução da TENEPS, é o investimento em atividades que ajudam ao tenepsista a estar junto com os amparadores. E a gente assumir esse papel de mini-peça e de colocar a TENEPS como um eixo da vida. Então, quando você publica, primeiro tem todo um processo de escrita, todo o processo que você teve que pesquisar, vivenciar, colocar no papel, passar por todo um processo de revisão, depois seja que você mandou para um verbete, para um artigo, para uma revista ou até um livro. Tem todo um processo, você tem que fazer todo um processo de autodesassejo, do desassejo do grupo, de esclarecimento para todo um grupo, e depois isso vai ficar gravado, né? Porque, por exemplo, um verbete vai ficar na enciclopédia, qualquer um pode descarregar, a tertúlia vai assistir tanto ao vivo quanto a posterior. Então, no processo da GESCOM, a gente tem assistência antes, temos durante todo o processo até chegar lá, tem um processo na publicação, na apresentação do trabalho, e tem um processo de essa assistência contínua ao longo do tempo, para a obra que qualquer pessoa, até qualquer consigna e todo o grupo extrafísico que ela representa, vai continuar sendo assistida ao longo do tempo. Então, investir na TENEPS e focar também na GESCOM é um processo de assistência contínua e a longo prazo. Isso aí, você já emendou as duas, assim, que você ia falar? Já emendei as duas, porque eu queria falar exatamente isso, do investimento do tenepsista em atividades que ajudam a estar junto com os amparadores. Quando a gente, por exemplo, estuda sobre fenômenos parapsíquicos, estuda sobre TENEPS, a gente adentra também na tecnicidade do amparador. Deixa de ser um processo totalmente homoerótico e começa a ser um processo técnico. E a gente vê, vivencia que os amparadores são amparadores técnicos de função. Quando a gente coloca a assistência e a TENEPS como um eixo da nossa vida, também nos ajuda a estar mais perto dos amparadores. Assumir um papel de mini-peça, ou seja, não é que você faz tudo, você assume bem a função que você faz, com responsabilidade, com tecnicismo, com cosmoética. Isso também ajuda a estar perto dos amparadores na evolução da TENEPS. E ao mesmo tempo, né, Max, acho que assim, ampliando também, né, ou reforçando um pouco o que o Milton falou, essas publicações que às vezes partem desse incentivo dentro da própria IC-TENEPS, elas mexem com o assunto em diferentes níveis de aprofundamento e o tempo inteiro está se falando sobre a TENEPS, o que é algo importante. Então, se a técnica é tão boa, se a técnica, né, ela tem essa função evolutiva tão importante, então, assim, quanto mais pessoas escreverem, quanto mais esse assunto for fomentado, melhor, né? Então, acho que esse trabalho que a IC-TENEPS faz nesse sentido, né, vamos publicar, vamos, né, escrever mais sobre isso, mais fomenta a especialidade. Mas pode falar, Jaque. Que eu queria comentar justamente essa questão, que é importante que todos nós tenepsistas publiquemos sobre TENEPS e que a gente tenha essa participação em eventos sobre TENEPS, né? Justamente por conta do desenvolvimento da especialidade e da ciência tenepsologia. Como o Milton falou, quando a gente produz GESCOMs sobre TENEPS, é interessante para os amparadores, porque nós teremos mais tenepsistas, né? São mais pessoas que poderão ter acesso às informações sobre TENEPS. Nós temos aí, muitas vezes, intermissivistas com sims tenepsáveis, que podem ter acesso a um artigo, a um livro, uma publicação sobre TENEPS, e que podem decidir por também desenvolver essa técnica, né? Então, é aí uma ampliação, um desenvolvimento da própria ciência. Então, a gente tem, por exemplo, aí o Fórum da TENEPS no próximo final de semana, onde nós vamos reunir vários pesquisadores que vão poder compartilhar dos seus experimentos, das suas experiências sobre TENEPS. Então, é um momento muito importante que eu vejo, né? O Fórum aí, com o Max está mostrando aí a divulgação que vai acontecer do dia 15 ao dia 17.
Então, várias pessoas pesquisaram sobre TENEPS, vão publicar os seus artigos, vão compartilhar ali seus experimentos. Então, é nessa troca que a gente também pode qualificar a nossa própria TENEPS, né? Um vai compartilhando com o outro uma inovação, uma renovação, um experimento, e a gente vai aprendendo assim também um com o outro. Eu acho que, eu só queria colocar, eu vou passar para a Mel, tem dois pontos que eu acho sério também dessa questão da autopesquisa, que é o diário, né? Diário tenepsológico. Porque o diário, porque assim, tem muita coisa da TENEPS que você não vai poder publicar, né? Tem coisas específicas que você vivencia, que você vê lá, assim, isso aqui, desse jeito, essas coisas especificamente você não vai poder publicar porque envolve, né? E tem coisas, inclusive, que você não deve nem escrever no diário, né? Por causa da questão das evocações que você vai fazer e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante, é uma ferramenta super importante. E o balanço também, né, da TENEPS. Eu acho que essa questão de você publicar, ela ajuda você a fazer um balanço, né? Isso foi até uma das coisas fazendo marketing também, né, aproveitando, né, que eu vou fazer a palestra de abertura aqui desse fórum. Foi uma coisa interessante que eu fiz 20 anos de TENEPS. Para mim foi muito bacana ter escrito esse artigo aqui, porque assim, é como para mim foi um balanço dos 20 anos de TENEPS que eu fiz, né? Tipo assim, ó, deixa eu avaliar onde que está o meu, em que patamar que está a minha TENEPS aqui. Aí eu fui estudar, né, aí você escreve um artigo e você vê, eu estou nesse patamar aqui, o que falta isso, falta aquilo, né? É bem interessante fazer isso, muito importante, eu acho, para o desenvolvimento, né, da sua TENEPS. Sim, por isso que quando a gente estava organizando o fórum, onde todo o processo que a gente vem fazendo quase um ano já que a gente vem organizando, uma coisa que a gente vivenciou muito foi que os amparadores queriam que o fórum seja transmitido de forma online, ou seja, que a pessoa que está online consiga participar, consiga falar, consiga perguntar, consiga ter quase, ou seja, participado de forma ativa, da mesma forma que alguém que está presencial. E a gente também conseguiu que o fórum deste ano, além da transmissão online, seja traduzido para espanhol e para português, para inglês, desculpa, espanhol e inglês. Então, não é somente simultaneamente. Então, as pessoas que estão fora na Europa, que a gente já tem inscritos de lá, vão conseguir acessar as informações. Então, eu acho que essa pergunta do Flávio da GESCOM, a gente vê com esse tipo de prática que a gente, desde que começou o fórum, vem bastante investimento dos amparadores, da necessidade da divulgação da ciência tenepsologia, né? Muito bom. Tem o Adélio e a Mabel. Depois a gente volta para o online aí, né? Tem mais ali? Alô? Max, eu achei importante que você comentou aí a questão do diário, né? O professor Valdo chegou a comentar várias vezes, pelo menos pelo que eu lembro, que o diário é importantíssimo, tão importante quanto a própria TENEPS, né? Que você revisar o experimento, analisar ele mais profundamente, é ultra importante. Eu acho que quando a gente fala dessa publicação, o diário, é claro que nem tudo, né? Mas algumas coisas você já pode fomentar nessa conexão publicação versus diário, até mesmo fomentando a TENEPS 24 horas, né? Se a gente quer algum dia chegar na TENEPS 24 horas, é uma excelente oportunidade dessa reflexão diária, em cima da TENEPS diária, pensando em publicação, pensando em viver até o tenepsocentrismo, né? Ao ponto de a gente realmente ter a TENEPS como foco da nossa interassistência. Eu achei muito interessante você ter comentado, porque é uma coisa que ele reforçava sempre também, né? Não, e tem muita pensata. Eu lembrei disso porque eu estava revisando o material para fazer o paper nosso. Eu li várias pensatas dele falando do diário. Então você vê, ele dava muita importância para o negócio do diário, né? Então é o que você está falando. Tão importante quanto a TENEPS, a questão do diário, na minha opinião. Vai falar, Jada? Enquanto isso, vamos trazer uma do online aqui, enquanto Jada... Qualquer coisa você já entra na resposta, já ajuda a gente na resposta. Então tá, vamos fazer mais uma pergunta aí, ó, Jader, prepara aí a resposta, hein? Então aí na página 2 aí do paper, geografia, né? Então tem um parágrafo aí, é o terceiro parágrafo. Vou ler o parágrafo para contextualizar a resposta. Sob a ótica da geografologia, as características geográficas marcantes da região de moradia do tenepsista podem intensificar ou dificultar a exteriorização de energias durante a TENEPS, em função de ocorrer a interligação do praticante com diferentes tipos de energias imanentes e conscienciais existentes na proximidade.
nas proximidades. Então, o Abraão aqui pergunta, para quem mora em apartamento, estilo kitnet, poderá sofrer dificuldades na exteriorização de energias durante a TENEPS? Essa é a primeira pergunta. Se sim, como contornar essa situação? Olha, uma coisa interessante, né? A pergunta, para mim, é bastante síncrona. A gente que morou na Amazônia, já que falando de geografia, as coisas se intensificam muito lá pela densidade das energias. Assim como aqui em Foz, por conta da proximidade, a gente sabe que tem, inclusive, se fala do chakra da Terra aqui, as cataratas são o maior exemplo disso. Então, obviamente que há uma intensificação se a gente fala da questão bioenergética, né? E aí as consequências disso, expansão mental somática, né? A produção de ideias. Por outro lado, isso já é mais dificultado em Manaus, eu penso. Mas em questão de energia, era muito comum ter fenômeno de efeito físico lá na TENEPS, todos os dias. Projeção, enfim, uma série de coisas. Então, a primeira pergunta, sim. O ambiente em que você está, ele interfere. Então, você está em São Paulo. Eu já morei em São Paulo, fiz Eu acho que TENEPS ele em está São falando Paulo. de kitnet, né? Mas assim, aí, pensando na geografia, né? Porque a pergunta se refere à geografia. Então, obviamente, há mais interferências, mas também, ao mesmo tempo, há mais oportunidades assistenciais quando se não é ermitão e se está no meio de uma cidade grande, né? Então, agora, óbvio, né? Eu penso que essa questão do espaço físico, ele é um condicionamento que a gente tem da intrafisicalidade. Porque a partir do momento que você expande suas energias, e se você se predispõe de fato a fazer assistência, aquela interferência física, ela inexiste, né? A projeção, né, de certa forma, prova isso. Você se projeta, você sai do corpo, atravessa a parede. Então, óbvio que eu penso que isso é muito uma questão de referencial, assim como o tempo. Às vezes eu acho que o tempo, muito mais do que o espaço, é um limitante na nossa capacidade assistencial. Porque quando você se depara em situações como na própria TENEPS, é muito comum o tenepsista, pelo menos eu falo por mim, né, na minha experiência, a condição de, às vezes, experimentar a temporalidade. Isso acontece nas dinâmicas parapsíquicas, por exemplo, onde o tempo ele ou é dilatado ou ele é diminuto. Então, assim, quando se fala em assistência, penso eu, né, de novo, a minha opinião, essas condições de condicionamento intrafísico, elas são insignificantes. Mas, óbvio, no início, principalmente no início da TENEPS, a gente fica realmente adstrito a isso. E aí eu acho que, voltando até para a pergunta, né, quando você começa a perceber que a TENEPS avançou, depende muito dos referenciais. Os referenciais mudam à medida que a gente vai acumulando mais conhecimento, mais experiências, e aí esse vislumbre do que é uma TENEPS avançada depende de cada um, né? Então, de novo, a pergunta dele, acho que o espaço físico acaba sendo limitante quando você se condiciona, você está condicionado. Quando você começa a se descondicionar, talvez assim, já é um avanço na TENEPS dessa pessoa, onde ela se descondiciona do espaço físico em que ela se encontra, né? Então, eu pensei, né, voltando também para a sua pergunta, né, quando é que você identifica que a TENEPS é avançada? Olha, eu estou ainda matutando sobre isso, mas eu percebi, obviamente, melhoras em alguns atributos parapsíquicos, por exemplo, eles são mais consolidados e constantes ao longo do dia, não se detém apenas o horário da TENEPS. Então, assim, exige muita pesquisa para a gente saber, né, e pensar nesses referenciais. Quais são os meus referenciais hoje? Quais eram os meus referenciais ontem? Né? E eu acho que isso dá uma visão, né, pelo menos essa é a postura científica, né, na visão desse avanço no trabalho da TENEPS. Max. Eu só quero voltar para a Daiane, porque assim, ela jogou a pergunta para você, mas foi ela que escreveu o paper lá. Então tá, depois eu falo. Então era bom ela falar. Eu ia falar que a gente não pode ser ingênuo com relação a essas influências, tanto das energias imanentes e conscienciais, em função do lugar que a gente mora, né? Então, assim, o tenepsista, com o tempo, ele vai mapeando cada vez melhor isso e realmente, às vezes, o espaço, ele, na hora que você trabalha, e às vezes ele mexe com o seu entorno. Eu lembro que um lugar que eu morei, assim, toda vez que a pessoa começava a fazer TENEPS, eu ainda não fazia, alguém começava a tocar bateria. Toda vez. Então, assim, aí vamos mudar o horário. Mudou o horário, voltavam a tocar bateria. Então, assim, chegou um ponto que a gente falou, não dá para a gente morar aqui.
Tipo, a gente não tem força para fazer esse desassédio, vamos mudar de lugar, né? Mas uma técnica que pode ajudar aqui a pessoa que mora na kitnet, né, é fazer a blindagem do espaço. Trabalhar com a blindagem do espaço e tentar anular o máximo possível aquelas interferências que são negativas. E aí se conectar com outras influências positivas. Às vezes é central extrafísica, às vezes é uma conexão com energia imanente, se tiver alguma coisa perto. Mas a gente não pode ser ingênuo com o local que a gente mora e essas influências energéticas. Bacana. Tá? Queria trazer um viés entre as duas falas, que uma coisa é a gente ter a condição real e a outra a condição ideal, né? Então, é justo nesses dois polos que eles estão falando, eu concordo com a Daiane, concordo também com o Jader, realmente você, dependendo do ambiente que você está, você realmente é influenciado externamente, isso vai demandar muito mais de você para fazer essa blindagem, né? E fazer o trabalho que você precisa fazer. Agora, tem uns efeitos que todo mundo que faz TENEPS há muito tempo, eu acho que observa, até nesses locais que são mais difíceis, degradados, impróprios, talvez, de alguma forma, a gente nota umas mini reurbanizações no entorno, né? Então, a gente já morou aqui em Foz em 2 lugares, e ele era bem mais complicado, né? De a gente manter esse padrão homeostático, fazer uma TENEPS de alto nível, mas ela acontecia, né? E nos atendia no patamar que a gente estava. E, hoje em dia, a gente tem uma condição que eu penso que é a ideal, né? Que é não morar mais em prédio, com pessoas acima e abaixo, fazendo influência, né? Quando se pode morar realmente numa residência que seja casa, né? Chão, que você está ali interagindo diretamente com as energias mais imanentes ali, é a condição ideal. Então, é assim, você pode fazer? Pode. Dá para fazer? Dá. Puxa um pouco mais? Puxa. O que você tem que buscar, na minha opinião, é uma condição ideal para você fazer. Isso é interessante, que eu lembrei algumas coisas que o Michel falou, né? Que ele parou de... Não sei se você estava aí, que ele... Eu ouvi, né, que eu estava ouvindo. Assim, parou de ter que viajar de um canto para o outro e tal. Você vê... Antes não impedia que a TENEPS dele acontecesse. Mas isso, só que isso era assim, ó, enquanto você estiver nessa, você vai ficar até, você vai ter um teto. É o teto, então, exatamente. Tem vários tetos, né, que é o raciocínio contrário, né? O que na minha vida que ainda é um teto para o desenvolvimento da minha TENEPS? Né? Por exemplo, às vezes uma condição dessa, até profissional, dependendo da profissão que a pessoa exerce, por exemplo, aquilo pode ser um teto. Não que ela não vá poder fazer TENEPS, mas a TENEPS vai vir até aqui. Enquanto você não ajustar isso aqui, não vai dar. Você vai ter que... E ele está trazendo um caso interessante, ele falou assim, agora eu estou praticamente uma aposentadoria, né? Aí a coisa abriu, né? Abriu, é outra realidade, né? A pessoa está com a mente mais, né, só pegando esse gancho, eu morava numa kitnet, mas a kitnet era toda arborizada, então praticamente uma árvore que entrava dentro de casa, morava do lado de um parque cheio de área verde, era uma cidade no interior, não era que nem uma capital, São Paulo, que também ajudava a questão da kitnet. Mas o ideal é a pessoa estar buscando já se planejar para mudar para um ambiente melhor, para ter um quarto cômodo só para TENEPS, que é o sonho de consumo, acho que de 9 de 10 tenepsistas é ter o tenepsário exclusivo. Posso ajudar aí? Eu acho que eu tenho experiência de 2 situações na questão de moradia, né? Primeiro, se a pessoa está pensando, né, acho que ela deve estar pretendendo iniciar a TENEPS. Eu acho que é bem interessante, antes até de iniciar a TENEPS, a pessoa já ter uma relação mais próxima, um estreitamento com o vínculo com o amparador da TENEPS. Lembrando, a gente não faz TENEPS sozinho. Então, insights, ideias, ajuda, o amparador ele nos ajuda, inclusive, nesse processo de organização. Eu me lembro que quando eu estava planejando para começar a TENEPS, que eu estava morando aqui, e eu comecei em Minas, né? Então, eu ia voltar para Minas, voltar ao trabalho, e eu estava no laboratório da TENEPS aqui, e eu tive uma clara evidência do amparador jogando energia num prédio específico, num apartamento pequenininho, não era uma kitnet, mas era aquilo ali. E eu perguntei, mas quem que está sendo assistido, né, nesse processo? Quem é essa pessoa? O amparador falou assim, você não está planejando começar a TENEPS? A gente já está preparando seu tenepsário. E aí, quando eu fui escolher a casa, eu revirei a cidade do avesso para achar justamente aquele prédio, aquela casa,
naquele andar, e eu achei. E era bem bucólico, né? Eu abria o quarto onde eu fazia TENEPS, eu dava de cara com pasto, vaquinha, árvore, era um negócio bem Minas Gerais mesmo. E aí passou um tempo, avançou esse processo, eu fiz 6 meses de TENEPS, e aí começou o trabalho para mudança para Foz, de redistribuição, de trabalho, enfim. Então, eu tive que passar 4 meses da minha vida fazendo metade da TENEPS em hotel. E eu falei com o operador, eu falei, poxa, assim, o propósito é ir para Foz. Eu sei que o ideal não é fazer TENEPS em hotel. Beleza, mas é um período em que eu vou precisar fazer isso. E aí, o que acontece? Desde aí, o que eu presto muita atenção quando eu vou viajar? É a questão do local. Eu olho a foto do hotel, faço a leitura energética e falo assim, o meu critério é, dá para fazer TENEPS nesse lugar ou não dá para fazer TENEPS nesse lugar? Então, até nesse... Eu tinha feito pacote nesse hotel, né? Eu olhei, chegou um dia que eu olhei, assim, eu falei, poxa, vou ter que trocar de hotel. Hoje não dá para fazer TENEPS aqui. Aí eu fui trocar de hotel. Então, assim, questão de moradia, ideal ou não ideal, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que fazer o nosso máximo e também escutar o amparador. Lembrando, a gente nunca está sozinho na TENEPS. Então, vai ter esse insight. E claro que a pessoa começa a fazer TENEPS, a vida dela vai mudar. E uma das possibilidades é mudar de residência para uma residência melhor mesmo. Sim. Então, assim, mais adequada para o trabalho. Eu acho que a gente precisa ficar muito firme no processo do que está no manual e também confiar muito no amparo. Às vezes, um período de adaptação é necessário. Se a gente esperar o ideal do ideal do ideal para começar a TENEPS, às vezes as pessoas nunca vão começar, porque não vão ter lá o quarto específico numa casa térrea para começar a TENEPS, entende? Sim. Eu acho que tudo isso que está falando está me fazendo pensar numa coisa que a gente não comentou. Falou, mas não usou a palavra específica, que é a questão das defesas, de modo geral, né? Então, você vê, o processo da geopolítica tem a ver com as defesas que os amparadores podem fazer, até onde eles podem fazer. Então, por exemplo, tem certos casos, tem certos contextos que, dependendo da defesa, é melhor não mexer. Não, e é melhor nem fazer a TENEPS. Você está fazendo uma viagem a trabalho. Você chegou ali e você fala, hoje eu não vou fazer. Tem hotéis que não é bom fazer a TENEPS. Sim. Tem local que você vai. Eu já tive itinerância, o pessoal colocou um hotel que eu tive que falar assim, pessoal, eu não posso dormir nesse hotel aqui. Eu vou ter que sair. Saio meia-noite, saio do hotel para ir para outro hotel, dependendo da situação, né? Entendeu? Então, assim, é interessante a gente ver isso. Então, por exemplo, a própria reciclagem, por exemplo, que a gente fala, várias pessoas falaram, que a TENEPS faz a recim e tudo mais. Por que também a recim avança a TENEPS, no meu ponto de vista? É porque se você tem autoassédio, tem certos desassédios que você não vai poder fazer. Né? Não tem lógica? Sim. Se você se assedia com aquilo, como é que você vai desassediar alguém que está relacionado àquele outro pensamento? Não tem como. É por isso que é interessante, né, como que o processo até da TENEPS avançada e a própria OFIEX tem a ver com a desperticidade, né? Porque assim, você só vai chegar lá se você não se assediar mais com aquela situação, senão você não dá conta de certos tipos de serviço, né? E aí envolve tanto a vida que você tem, o contexto de vida e tal, quanto também envolve a sua intraconsciencialidade. Interessante, né? É interessante, né? Associar, né? Eu tenho uma questão aqui que é o relacionado ao cotidiano de trabalho muito intenso e a gente fica muito cansado e chega na TENEPS, apaga. Então, eu passo por fases, grandes fases, assim, né? Que eu trabalho tanto que chega na hora de fazer a TENEPS, apago. E não tem um momento do dia que eu possa dar uma dormida, ou mesmo que eu possa dar uma dormida naquele momento do dia, ainda assim vai para a TENEPS e apago, né? Gostaria de saber uma opinião aí sobre isso. Quem quer comentar? Délio. Marcos, eu só queria voltar à questão anterior ali, que eu tenho uma experiência de morar num kitnet também, né? E eu estava querendo começar a TENEPS. Acho que todo mundo... Morador de kitnet. E o que acontecia? Percebi que o local não era, no meu caso, tá, não era o ideal para começar. Então, eu aguardei 2 anos para poder ter um apartamento onde tivesse um local melhor para poder começar. Mas no meu caso específico, não havia essa proteção necessária no kitnet, no meu caso, que ajudasse. Então, aguardei mais algum tempo, preparei meio de campo e comecei. E também, quando eu fui construir a minha casa, eu queria construir um quarto de TENEPS 2x2, né, para otimizar ao máximo, né, deixa 2x2 mesmo. E daí eu questionei o professor Valdo, olha, vou começar 2x2, tem algum problema, né, porque eu estava fazendo projeto da casa ainda. E ele disse, tem. Algumas consciex podem se sentir meio claustrofóbicas pelo local pequeno.
Mas esse era o meu caso, a minha pergunta para ele, nesse sentido, entendeu? Então, eu acabei fazendo um quarto 3x3 e deu. Legal. Bem, mas... Devia ter feito 4x4. Pode ser, talvez estivesse errado até. Mas, nesse sentido, ampliar um pouquinho, se você pode, vale a pena. Então, é aquilo que a Lani comentou, entre o real e o ideal, a gente tem várias variáveis, né? Várias variáveis. Agora, se você realmente pode chegar no máximo de ideal que você tem condições, vá, procure isso também, porque vai aumentar a qualidade da TENEPS e vai aumentar o nível de assistência que você presta também, né? Basicamente isso. Max. Deixa a Mabel falar rapidinho. Não, eu só queria ajudar na pergunta dela, né? Que é uma pergunta pertinente. Às vezes a pessoa está com a vida atribulada e quando chega na hora da TENEPS ela não dá conta, né? Tem várias opções, aí tem que cada um ver a sua condição, porque a gente não sabe a vida de cada um, né? Mas, por exemplo, será que tem condições de mudar o horário da TENEPS para um horário que você esteja mais descansada antes de entrar na turbulência do dia a dia? Essa seria uma alternativa, se isso é possível, né? Porque senão você vai naquele rame-rame e não consegue, né? Então, mudar de horário é uma opção. A outra opção, e também cada um, não sei se é o caso dela, é ver se a agenda consegue diminuir alguma coisa. É possível diminuir? Porque, às vezes, uma coisinha que a gente tira da agenda, a gente já... Dá uma aliviada, né? Aquilo já dá um time para ela, o corpo parece que dá uma relaxada. Então, isso pode ajudar. Eu acho que isso é uma questão de tentar, na medida do possível, olhar a agenda pessoal e ver qual seria a estratégia mais inteligente, se isso é possível, naquele caso, né? Se não dá hoje, será que daqui a 4 meses é possível? Será que eu consigo programar alguma mudança para que daqui a 4 meses eu consiga ter um pouco mais de possibilidades nesse sentido? Eu acho que tem que ser um trabalho assim meio lento, né, às vezes, mas de ir ajustando, e cada um tem que fazer isso, né? Porque todo mundo passa às vezes por períodos assim que são complexos, né? Sim, é interessante esse caso aí, né? Que assim, a TENEP tem esses sinalizadores, né? Então você vê, se está acontecendo isso, é um sinalizador que, assim, olha, é interessante ver a rotina de vida, né? A própria experiência na TENEP mostra, olha, minha rotina de vida está muito apertada. Uma coisa é você, às vezes, ter que passar por uma fase, né, que dá e passa, né? Aquele negócio. Mas se aquilo é muito contínuo, você vê, poxa, é importante dar uma olhada para ver o que realmente... Você quer ver uma coisa? A pessoa... Eu, por exemplo, eu tinha um ritmo de exercício físico. Quando eu aumentei o meu exercício físico, eu cansei mais, óbvio, né? E aí eu tinha que dormir mais. Se eu não dormisse mais, ia afetar a minha TENEPS. Até que eu criei fôlego físico para fazer o exercício físico sem precisar dormir mais. Mas isso demorou uns 3 meses. Se eu não mudasse o meu ritmo de sono e continuasse o exercício físico, eu ia dormir na TENEPS. Então, eu tive que ir equilibrando. Hoje em dia, não. Eu já posso puxar o exercício físico, que eu não tenho sono. Mas no começo não foi assim. Olha, o exercício físico não é bom? É bom, mas afetou minha TENEPS. No começo, porque eu não tinha condicionamento. Então, são pequenas coisinhas que parecem bobas, mas que fazem, às vezes, a diferença, né? Max, só retomando um pouco ali o que estava se colocando, que o Adélio colocou e outras pessoas também, sobre a questão de condições ideais. Eu vou contar aqui, vou relatar uma vivência minha, quer dizer, uma experiência que eu passei em 2004, eu acho que foi por aí, foi 2004. Eu fui contratado para trabalhar no programa Saúde da Família. E já fazia TENEPS já há uns anos. Fui até a cidade, né, que era uma cidade muito... Quem não conhece a África, se for o Nordeste, tem determinadas cidades que eu acho que não faz diferença. E essa cidade ela tinha o menor IDH do Brasil. E o Ministério da Saúde investiu nessa formação de equipe, com curso de especialização, tudo do melhor.
E eu fui até a cidade assinar o contrato. Primeiro eu procurei saber as condições, que era também, né? Porque eu fazia TENEPS. Aí o secretário de saúde disse assim para mim, fica tranquilo, a casa existe uma casa grande aqui, tem casarões lá no... Né? Essa casa é a melhor casa que tem aqui na cidade, cada um vai ter seu quarto, sem problema nenhum, né? A questão da sua privacidade. Eu não coloquei TENEPS para ele, porque ele não era maluco, né? Não, você vai ter seu quarto tranquilo. Assinei o contrato, só que eu não assumi de imediato. Por quê? Porque eles estavam reformando uma sala lá para funcionar o consultório e disse, olha, daqui a... Quando estiver pronto, a gente comunica. 45 dias, o cara disse, pode vir. Eu chego lá, o que sobrou para mim foi uma rede na sala. Aí eu disse, e agora? Né? O que é que eu faço? É a minha responsabilidade com relação a tudo isso aí. Contrato assinado, já tinha recebido o primeiro salário. Aí eu disse, não tem outro jeito, né? Vou assumir. Vou ver se consigo, se alguém quer trocar comigo, ninguém quis. Trabalhei 2 anos nesse sistema aí. Sistema muito precário, assim, que eu digo assim. Até a água a gente tinha que levar mineral. Cara, não vou entrar nos maiores detalhes, senão vai ficar muito longo. Trabalhei 2 anos nisso aí. Me afastei um pouco da unidade lá de Natal. Porque não tinha condição, era a semana inteira, né? Eu trabalhava ainda sábado, de manhã e de tarde no consultório para atender minha clientela que eu tinha deixado lá. E eu sempre era um sonho meu trabalhar com comunidade, né? Eu fiz, na época da faculdade, eu trabalhei também num sistema desse, né? Em condições bem desfavoráveis. E deixei a TENEPS, assim, dormindo nessa rede e tal. Uns anos depois, o Mário vai dar um curso em Natal, Mário Oliveira, amparadores. E no processo de trabalho energético que teve, uma parte prática lá, ele percebeu uma assistência muito ostensiva a uma consciência. Ele não me conhecia. E depois perguntou ao pessoal lá da unidade, quem é esse rapaz aí e tal, que... Aí o pessoal disse assim, não, é Marconi, ele já foi professor e tal, passou um período afastado. Aí ele disse, eu quero conversar com você. Aí perguntou, você está dando aula? Não. E a sua TENEPS? Aliás, você faz TENEPS? Eu disse, faço. Aí ele disse assim, e como é que está a sua TENEPS? Aliás, aí eu disse a ele, cara, fazia, não faço. Né? Eu fazia, mas aí contei a história toda para ele. Ele disse, volta imediatamente para a sua TENEPS. Continua fazendo a sua TENEPS. Aí eu levei para o lado fisiológico. Né? Como eu sou da área de saúde, aí eu disse assim, puxa, tudo que você deixa de praticar, você definha, não é isso? Você deixa de ter aquele... Aí ele disse que não, que eu estava equivocado e tal. Nessa época eu estava também muito atarefado, eu já tinha largado o PSF, eu estava fazendo curso de especialização em auditoria, e passei, aí ele disse assim, ele ficou insistindo, passou a semana inteira, cara, volta para a tua TENEPS e tal. Aí eu disse, meu amigo, eu não me sinto seguro para isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa séria, eu preciso. Aí ele disse, então vai à Foz e conversa com o Valdo. No último dia, no penúltimo dia que ele ia viajar, eu sou muito grato a Mário Oliveira por isso. Ele disse assim, cara, faz o seguinte, pergunta para teu amparador. Eu só trabalhava pela manhã no consultório e estava dando assim uma prioridade para a questão dessa especialização. Eu estudei até umas 5 da tarde, depois eu me deitei, se vou trabalhar energia para ver se eu consigo me recuperar e retomo de novo, de noite eu deixava livre, tranquilo. Sim, e ele antes de viajar disse assim, pergunta para o teu amparador. Disse, como é que eu vou perguntar para o amparador, né? Aí eu peguei e escrevi no papel o que é necessário para mim voltar a retomar a minha TENEPS, né? E coloquei isso na cabeceira da cama. Aí, de repente, assim, quando eu me dei, trabalhei, fiz estado vibracional, trabalhei energia, aí veio um banho de energia, aquele parecia uma água gelada, assim. Eu disse assim, por que você não volta para a sua TENEPS? A pergunta dentro da minha cabeça. Aí eu disse assim, e é para voltar mentalmente, outro banho de energia. Aí eu disse, quando? Já, hoje, outro banho de energia. Aí eu disse, cara, eu vou arriscar. Fui para o quarto que eu fazia TENEPS
e eu fazia de 10h30 da noite, né? Voltei para o mesmo horário, me deitei. Veio num processo muito diferente, muito ostensivo, trabalhando essa parte da cabeça, antes era mais membros, né? Mexe muito com a parte dos meus ossos do crânio, né? Esfenoide, palato, nasal, né? Quando tem um processo ostensivo, não só em TENEPS, mas como também em cursos, é muito frequente isso. O que é que acontece? Aí eu achei aquilo muito estranho e tal. E me programei para vir a Foz também, para conhecer esse AE, que eu não vi se foi em 2008. Né? Aí vim para Foz e tinha reiniciado a TENEPS. Aqui encontrei uma pessoa, não vou expor, e a pessoa me deu um conselho: você é louco! Como é que você faz um negócio desse, um momento sério da sua vida? Você vai... E sim, consciência terapia, que foi minha primeira consciência terapia. Começa a consciência terapia, TENEPS, você... Que eu tinha feito uma coisa tremendamente errada, né? Aí eu fui procurar o professor, estava agendado com o Valdo, que eu conheço o Valdo desde 96, quando ele foi ministrar curso lá em Natal, ele quebrou um dente lá e eu atendi no consultório. Mas você pode só concluir que a gente... E vou concluir. Aí sim, aí cheguei para ele e contei, relatei o que tinha ocorrido. Ele deu... Quem falou isso para você falou uma tremenda besteira, a sua TENEPS está com tudo, né? Continua na sua TENEPS, né? Você não pode largar isso aí, não é isso? Olha o cara cheio de energia, então me deu assim um gás danado. Mas a pessoa falou, não dê ouvido a isso, entendeu? Aí eu disse, mas esse período que eu passei parado, aí ele disse, e essa sensação, quer dizer, esses sinais e sintomas que vêm, ele disse, foi dado um upgrade a você. Na realidade, você nunca deixou de fazer TENEPS. Foi isso que ele falou para mim. E isso no fórum da TENEPS, que o primeiro que eu fiz, também eu coloquei, fiz esse relato, né? E o Pedro Fernandes foi um também que disse, eu digo a você nunca parou de fazer. Então, condições ideais, isso aí muitas vezes deixa a pessoa sem fazer, né? Eu estou colocando isso aqui com a intenção de ajudar quem parou, a quem acha que também pode ter o mesmo posicionamento que eu. Tá bom? Então, na realidade, foi isso. Eu coloquei mais detalhes, me alonguei, mas eu acho que era necessário. Tá bom? Certo, muito bom. O resumo Excelente. da ópera é: a experiência pessoal é pessoal. É isso aí, cada um que tem que definir, né? Com o seu amparador. Agora eu quero passar a palavra ali para o Milton, lá para falar um pouquinho do fórum da TENEPS aí, né, novamente, e depois a gente vai passar aqui para a turma da Editares. Então, este ano o Fórum da TENEPS tem como mater pensene o sinergismo experimentologia tenepsologia. A gente vai abrir o fórum nesta sexta-feira à noite, às 19h30, com a palestra de abertura do professor Max, que vai ter pré-requisitos, né, proposta de pré-requisitos para TENEPS 24 horas. A palestra de abertura vai ser aberta e gratuita, e o restante do fórum tem que fazer a inscrição para poder participar. Que horas mesmo é a palestra lá? 19 horas, né? 19 horas e 30. Sexta-feira. 19h30 aqui no salão. No auditório do CAEC. Durante o fórum, né, de sábado até o final do domingo, a gente tem 5 mesas de debate, onde as pessoas apresentam seus trabalhos. A gente vai ter o sábado à noite uma oficina consciencioterápica dada pela pessoa da OIC. Essa oficina vai ser presencial para todo mundo que está aqui presencial, e também vai ser para os online. Então, os público online também vai ser atendidos pelos consciencioterapeutas da OIC. Domingo pela manhã a gente tem o campo, apresentado pelo professor Ivo Valente. E domingo à tarde a gente vai ter também a apresentação do conscienciograma do tenepsista, que vai ser dado pelos 5 conscienciometras da Conscius. Então, a gente convida todo mundo para fazer o fórum da TENEPS, as inscrições via link, e também pode ir na recepção do CAEC. E está bem carregado, está bem rico, tem muito trabalho, tem muitas apresentações, tem muito debate sobre a ciência tenepsologia. Então a gente agradece a toda a equipe do Círculo pelo convite, por ter colocado este tema hoje para debater. Então a gente está à disposição. Muito obrigado, pessoal. Muito bom aí, Milton. Então é o 19º Fórum da TENEPS. Agora a gente vai passar aqui para o pessoal da Editares, né? Mas antes eu queria só falar um pouquinho também,
que assim, eu também participei aqui, né, da produção desse livro, no caso, que é o livro da Tânia, né, a gente ajudou a Tânia, né, nesse processo. A Tânia, né, a Tânia, várias pessoas aqui conhecem, a gente fica muito feliz, né, de ver, né, que a Tânia agora na condição de Consex, né, está publicando o livro dela, A Nave Capitânia, né. É bacana, o livro está bacana, tem até inclusive a Nave Capitânia aqui atrás, aqui, para quem vê. Muito legal. E assim, eu sou grato à Tânia, porque quando a gente chegou na consultologia em 1999, eu comecei a voluntariar em 98, 99 mudei para o Rio, e ela também estava voluntariando lá em 99. E naquela época eu estava fazendo uma mudança lá mudança de cidade, de profissão e tal, e a Tânia me incentivou a fazer mestrado naquela época lá. E ela, né, aqui no livro, conta a história da Tânia professora. Tem várias Tânias aqui dentro do livro, né? Uma delas é a Tânia professora, né? Professora amorosa lá, que ela fala, muito bacana. E aí ela me incentivou, acabei fazendo esse mestrado, e isso acabou me direcionando para várias coisas aqui na minha vida, né? Foi muito interessante. E depois que o professor Valdir sumou, 2015, 2016, a Tânia ainda não tinha publicado o livro dela. E assim, poxa, eu sempre fui grato a ela, e assim, sabe aquela pessoa que você gosta porque gosta, né? Eu era assim com a Tânia, eu gostava da Tânia, sabe? A gente até quando foi aqui em Foz, a gente não teve tanto contato próximo, a gente teve até mais contato lá no Rio, mas a gente era amigo, criou um vínculo, né? Ficou amigo, e aquilo fica ad eterno, né? E aí eu pensei assim, poxa, a Tânia tem que publicar, né? Aí a gente começou, Tânia, manda para mim o material, que eu já tinha sido editário, manda para mim o material, a gente foi trabalhando. Aí aconteceu uma série de coisas nesse ínter aí, a Tânia voltou para Niterói, aí depois a Rose e a Rosa entraram para ajudar e tal, mas o fato é que hoje a gente tem esse livro aqui. E assim, o livro está muito bacana, e o que eu queria também só complementar, que eu acho que a Tânia teria vontade de complementar isso aí, que é o seguinte, tem os agradecimentos aqui, que eu lembro que ela já tinha deixado escrito alguns agradecimentos, né? Mas o livro foi complementado, né? Depois ela foi ajudada pela Rosa e pela Tânia lá, fazendo um trabalho bem grande de revisão. O pessoal da Editais, eu acho que a Tânia queria ter agradecido elas aqui. E também as filhas dela. O livro tem um negócio muito bacana, se vocês forem ver, vale a pena dar uma olhada, que ele tem, assim, logo no início, antes de um prefácio mesmo, é tipo, tem aqui, olha, elas deram o nome, Carta Aberta para Minha Mãe. Então as 3 filhas fizeram, né, um relato aqui em relação a elas. Então ficou muito bacana, muito, sabe, muito afetivo, muito legal do reconhecimento aqui. Então eu acho que vale a pena realmente a gente ver, e vamos ver o que a nossa turma aqui da Editais tem para dizer. Bom dia a todos. A Editares tem a satisfação de fazer o lançamento da obra Vivências das Reciclagens Pessoais. Quem nos brinda com o livro é a pesquisadora Tânia Guimarães. Tânia Guimarães nasceu em 19 de junho de 1947, no Rio de Janeiro, e dessomou em 24 de 6 de 2022. Mãe de 3 filhas e uma única neta, teve ainda filhos e netos do coração. Foi professora, mestre em Química, doutora em Ciências de Alimentos e pós-doutora pela Embrapa. Foi também voluntária do IPC Niterói e campus IPC Saquarema, no Rio de Janeiro. Residiu na Cognópolis Foz do Iguaçu, onde foi voluntária no campus CAEC. Enciclosapiens, Pré-IC Longevitá e Pré-IC Preceptocons. Tânia foi tenepsista, escreveu artigos para diversas revistas científicas e da Conscienciologia e verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. No livro, a autora faz um striptease consciencial e mostra, com erudição acima da média, as revoluções intraconscienciais, autopromovidas, exemplificando a condução de consciência reciclante exemplarista. Chamamos agora as pesquisadoras Rosa Nader e Rosemary Salles para apresentar a obra de sua amiga raríssima, Tânia Guimarães. Aplausos para a Tânia, né? Para a gente entender a dimensão desta obra da Tânia Guimarães,
vivências das reciclagens pessoais, eu vou começar ressaltando os agradecimentos que ela mesma deixou no livro. O primeiro agradecimento é à comunidade conscienciológica, ou seja, todos nós aqui, a quem ela chamava essa comunidade, né, e essa estrutura de universidade aberta do voluntariado. Depois ela agradece à equipe extrafísica interessada na escrita de livros. E, por último, ao professor Valdo Vieira, propositor da ciência e diversas especialidades. Essa foi a da página inicial, aí, na página 5, os agradecimentos da Tânia. A Tânia, nesta obra, autoexemplarista, ela narra a própria trajetória e torna-se exemplo para todo intermissivista interessado na autorreciclagem profunda. Como é que ela procedeu à escrita dela? Ela fez um balanço da vida intrafísica pessoal, ela fez uma autocrítica desdramatizada, ou desdramatizadora, ela criou e empregou técnicas autorrenovadoras, ela mesma criava as técnicas de autorreciclagem, e com uma criatividade por meio de metáforas desafiadoras. Ela era muito criativa, né? Tânia fez a ultrapassagem da intelectualidade para a mental somática. Neste livro, ela demonstra o êxito neste intento ao explicitar as autopesquisas realizadas, o modo pelo qual esmiuçou o próprio micro-universo consciencial a favor do avanço autoevolutivo. Ela estruturou o livro em ciclos de reciclagens pessoal, né, dela, da infância até os ciclos das reciclagens, do ponto de vista nosso aqui, neoparadigmáticos. Então, ela foi dividindo a vida dela em trechos, né, e cada trecho ela chamou de um ciclo. Então, o livro dela é muito interessante porque é um conjunto de ciclos, né, desde a infância, do nascimento, até chegar aqui a estrutura dela conquistada aqui na Conscienciologia, na CCZI, que todos nós conhecemos aqui, né? Quem compartilhou com ela as experiências. Ela criou técnicas de aproveitamento das ofertas da Conscienciologia por meio da metáfora mercado de bens conscienciais. Essa é uma característica que ficou evidente da criatividade dela. Ela associou essa fartura de oportunidades que a gente tem com mercado de bens conscienciais. Vale a pena a gente ler. Ao final, ela selecionou 5, no final do livro dela, antes dos comentários finais, né, no último capítulo, ela selecionou 5 especialidades da Conscienciologia eleitas enquanto bases das reciclagens pessoais. Para mim, isso é uma característica que ela tem de pesquisadora desde da ciência convencional, e ela trouxe essa expertise dela para nós, para dentro da Conscienciologia. Então, ela é uma pesquisadora nata, né? Então, a experiência da Tânia, descrita nesse livro, é exemplo, então, para todos nós. Eu me sinto, assim, bastante contente interiormente, assim, imaginando e sondando, né, as energias do contentamento da Tânia, onde ela estiver. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para a Tânia intelectual e para a Tânia revolucionária. Eu nunca me esqueci que o professor Valdo, numa tertúlia, chamou atenção para o tamanho, né, da cabeça dela, no sentido da erudição e da intelectualidade, porque ela tinha doado livros para a holoteca, e ele falou que o tipo de anotação que ela fazia nos livros era muito parecido com o que ele fazia. E ela colocou naquele momento que ela era a pessoa que tinha mais erudição na CCCI, naquela época ainda na tertúlia no Salão Verde. Então, isso permeou a vida dela, né, pós-doutorado, orientando doutorandos. Então, ela teve uma vida muito intelectiva, né? Era uma pessoa que estudava muito, que lia muito,
Você conversar com ela era muito aprendizado. E ela tinha uma forma de pensar diferente. Você tinha que tentar entender o raciocínio dela, porque às vezes ela pensava tão grande que a gente tinha dificuldade de acompanhar. Né? Isso a gente até percebe um pouco no livro. Ele tem um estilo diferente de autobiografia. Né? É o jeitão da Tânia. E o caráter revolucionário, isso fazia parte, né, da Tânia. Ela passou por uma experiência na juventude, de participar de movimentos revolucionários, né, em plena época de ditadura militar, e ela manteve alguns traços dessa consciência revolucionária que eu dividia muito com ela. Então, a gente tinha uma amizade muito profunda, porque nós tínhamos muitas similitudes de coisas que aconteceram na nossa vida. Nós chegamos a escrever um artigo juntas, e eu citei ali no livro, no prefácio, porque era muita coisa que aconteceu na minha vida e com a vida dela, que eram muito parecidas. Então, a gente trocava muita experiência, a gente tinha uma amizade muito profunda. Então, para mim, estar nesse livro, ter ajudado nesse livro, fazer parte, né, do livro, da vida da Tânia, é muito importante, me enche assim, de muita, sabe, de muita alegria, de muita satisfação, porque é uma conquista dela. Ela que escreveu tanto na Socin, né, ela que teve livro publicado na Socin, e dessomou sem ter o livro publicado na Conscienciologia. Então, essa obra póstuma é de uma importância muito grande para nós, para a gente ter um exemplo de vida, um exemplo de condução, né, do uso do nosso mental soma, da intelectualidade e da docência, né, que ela não guardou para si aquilo tudo que ela tinha de informação, ela passou para as outras pessoas. Então, e para ela eu penso que deva ser, sim, também um momento de grande alegria, porque é o coroamento de uma vida. Né? Ela está conseguindo deixar na intrafisicalidade o exemplo pessoal dela, né, para ajudar as outras pessoas. Então, assim, olha, eu agradeço muito a Editares pela oportunidade, né, de poder estar aí nesse livro, aos colegas que ajudaram, a gente, né, assim, trabalhou bastante nele, mas é muito prazeroso a gente ver o resultado. Então, eu convido a todos para poder adquirir o livro e degustar, né, Tânia Guimarães. Obrigada, então, a todos. Em nome da Editares, parabenizamos a autora pela GESCOM superassistencial, que expõe sua coragem para investir nas autorreciclagens planejadas e com tecnicidade, visando estabelecer, ainda nesta vida humana, novas manifestações conscienciais evolutivas. Convidamos a todos a assistirem à live de lançamento, da qual participarão amigos da autora Tânia Guimarães, que a conheceram e com ela compartilharam a trajetória evolutiva no voluntariado. A live acontecerá hoje, às 17 horas, no programa Conversa com o Autor, no canal da Editares no YouTube. Os livros da autora estão disponíveis na livraria Epígrafe e Shopcons. Convidamos a todos para um café de confraternização à entrada do tertuliário. Bom dia a todos. As nossas pontuações de hoje foram 21 autores, 53 presentes, 69 telecirculistas, 342 acessos online. Muito bom, pessoal. Agradecemos a todos a presença de todos, né? Aproveite o dia e vamos ali fora lá confraternizar um pouco.